Quando você olha para o mundo através de uma lente emocional, você vai ter respostas muito emocionais a certas coisas que vê. E o que a esquerda fez foi ensinar as crianças a olhar para o mundo de forma emocional. Eles sempre apelaram para a emoção. No caso do aborto e da questão racial, chamam os republicanos de racistas e perguntam como alguém pode votar em um partido assim. Continuam repetindo isso com o ICE. Eles sempre falam sobre os imigrantes ilegais, como eles fugiram da perseguição. Eles estão tentando despertar emoção nas pessoas e tentando governar de forma emocional. Exatamente o que aconteceu com Israel. Eles tiveram uma reação muito forte por causa das notícias e da mídia que viram online. As fotos das crianças sofrendo em Gaza, por exemplo, muitas delas sendo obviamente geradas por IA. Então, quando você tem uma reação emocional, isso é muito mais poderoso do que ter uma reação baseada na lógica. E é isso que a esquerda entende. E é isso que ela realmente fez com a situação em Israel. O convidado de hoje é uma das mais jovens vozes em ascensão no comentário político americano. Gregory Liakhov é um destacado defensor político e o mais jovem colunista com coluna distribuída nacionalmente nos Estados Unidos, colunista da Newsmax. Seu trabalho já foi destaque em grandes veículos, incluindo o New York Post, The Wall Street Journal, The Hill e a revista Reason. Ele se tornou uma voz em ascensão em temas como combate ao antissemitismo, propaganda da mídia, radicalização da geração Z, guerra de informação, Israel, liberdade de expressão e mudanças culturais e políticas no Ocidente. Gregory, obrigado por estar aqui. Obrigado por me receber. Gregory, depois de 7 de outubro, milhões de pessoas esperavam que o mundo respondesse com clareza moral após testemunhar um dos piores ataques terroristas da história moderna. Mas muitos se chocaram com a rapidez com que partes do Ocidente pareceram se voltar contra Israel por protestos universitários, propaganda online, narrativas da mídia e até apoio aberto ao Hamas. Ao observar o que está acontecendo agora, no que este momento realmente revela sobre os Estados Unidos e o Ocidente? Sim, eu acho que este momento revela exatamente qual é a agenda progressista, exatamente qual é a agenda liberal. É sempre ir contra o que é considerado convencional, sempre tentar defender os oprimidos e afirmar que o opressor é sempre um reflexo do mundo ocidental. E, neste caso, Israel é o reflexo perfeito do mundo ocidental. É uma democracia florescente. Foi estabelecida pelo mundo ocidental, foi estabelecida recentemente, é apoiada pelo mundo ocidental. E é a única democracia de verdade e, você sabe, a única nação que mantém os ideais ocidentais no Oriente Médio. Então, é o alvo perfeito para realmente afirmar que ela é a opressora, enquanto, segundo essa ideia, os oprimidos são os palestinos. Então, a minha geração tem sido ensinada há muito tempo que só existe um binário no nosso mundo onde precisamos enxergar tudo pela ótica de oprimidos versus opressores. Essa situação com Israel reflete isso, por isso não surpreende que campi universitários no país e no mundo estejam tendo Israel como alvo, porque Israel é, de acordo com a visão deles, o opressor e os oprimidos são os palestinos que estariam morrendo por causa da guerra de Israel em Gaza. Você não acha que o problema não é Israel, mas sim que Israel revela algo mais profundo e já quebrado na civilização ocidental? É isso mesmo? Sim, Israel não é o problema. Podemos analisar caso a caso aqui. Israel é apenas uma das muitas questões que a esquerda vem ensinando novamente a geração mais jovem a enxergar através da lente de oprimido versus opressor. Podemos analisar a questão racial, por exemplo. A lógica por trás da teoria crítica da raça e da diversidade, equidade e inclusão é que, quando há uma disparidade entre raças, sempre tem que haver discriminação. É, sabe, oprimido versus opressor básico. É ensinar a história dos Estados Unidos através de uma lente de oprimido versus opressor. E essa agenda tem sido ensinada para os jovens há cerca de uma década. Tem estado muito presente nas universidades. Tem sido ensinado que, sabe, se existem disparidades entre grupos raciais, se há uma disparidade entre negros e brancos, então isso automaticamente significa que as pessoas brancas estão oprimindo as pessoas negras. Obviamente, isso não se aplica aos judeus, porque, no caso dos judeus, eles representam apenas cerca de 0,02% da população mundial, mesmo que detenham cerca de 2% da riqueza mundial. Então, mesmo sendo uma minoria, eles não estão sendo oprimidos porque, sabe, eles estão claramente representados. Eles estão representados em termos de riqueza e tudo mais. Então, quando olhamos por essa ótica de oprimido versus opressor, obviamente há exceções à regra.
Claramente não é uma boa maneira de enxergar o mundo. E mesmo que os jovens sejam condicionados a pensar dessa forma, eles escolhem quais minorias querem aplicar esse tipo de pensamento. E os judeus não estão entre elas. Os asiáticos também não. Grupos que, obviamente, foram perseguidos no passado, quase sofreram genocídio, mesmo que sejam, você sabe, o grupo mais perseguido da história do mundo. Eles não vão receber o mesmo padrão que esses, você sabe, protestos de esquerda. Pegue os palestinos, por exemplo, porque esses grupos são minorias que estão indo bem, minorias que, mesmo com discriminação, mesmo tendo sido, você sabe, quase exterminadas há menos de 100 anos, esses grupos ainda estão tendo sucesso. E a esquerda não gosta disso porque vai contra a forma fundamental como eles veem o mundo. O que mais te surpreendeu após 7 de outubro, o ataque do Hamas ou a reação do Ocidente? Sim, acho que foi o próprio ataque do Hamas que me surpreendeu mais, o fato de que isso poderia realmente acontecer, justamente porque a reação era tão esperada. Quando você ensina um grupo de jovens a pensar de certo modo, eles também agirão assim. Não é surpreendente. É mais uma questão das nossas instituições. É mais uma questão do controle que essa agenda progressista tem sobre as nossas instituições. Quando todas as nossas instituições estão ensinando, sabe, os jovens a odiar o Ocidente, a odiar as ideias que fundaram a América, a odiar as ideias que fundaram todas as democracias ocidentais ao redor do mundo. Quando as instituições ensinam os jovens a, sabe, pensar dessa forma, isso vai causar enormes problemas. E essa situação com Israel e a reação que vimos após 7 de outubro é apenas uma das centenas de maneiras como isso vai se espalhar na sociedade americana e ao redor do mundo. Vamos ver uma geração criada para odiar e tentar destruir o Ocidente, que é exatamente o que fazem. Você escreveu o artigo As 5 Grandes Mentiras sobre Israel, e antes mesmo de analisarmos cada uma delas individualmente, por que você acha que tantas pessoas têm tanta certeza emocional sobre Israel, apesar de muitas vezes saberem muito pouco sobre a história real? Sim, então eu acho que isso mais uma vez mostra como o progressismo tem tanta influência sobre as instituições que ensinam as pessoas. Porque quando você olha para o mundo através de uma lente emocional, quando você o vê de forma emocional, então você vai ter respostas muito emocionais a certas coisas que você vê. E o que a esquerda fez foi ensinar as crianças a olhar para o mundo de forma emocional. Eles sempre apelaram para a emoção. No caso do aborto, por exemplo, eles sempre contam a história das mulheres, sempre contam a história da mãe para tentar provocar uma reação emocional que, você sabe, Roe v. Wade, a revogação de Roe v. Wade tirou direitos da mãe. No caso da questão racial, eles agora estão usando o redesenho dos distritos no Tennessee e em diferentes estados do Sul, e agora chamam de racista redesenhar os distritos ou acabar com o redesenho racial dos distritos que existia anteriormente em nosso país. Eles usam a questão racial para acusar os republicanos de racismo e perguntam como alguém pode votar em um partido racista. Fazem isso repetidamente com o ICE. Eles sempre falam sobre os imigrantes ilegais, você sabe, contam histórias de como eles fugiram da perseguição. Eles estão tentando despertar emoção nas pessoas e tentando governar de forma emocional. Quando você tenta governar emocionalmente, então as pessoas vão ter uma reação exagerada. E foi exatamente essa a reação das pessoas em relação a Israel. Elas tiveram uma reação exagerada por causa das notícias e da mídia que viram online. As fotos das crianças sofrendo em Gaza, por exemplo, muitas delas sendo obviamente geradas por IA. Então, quando você tem uma reação emocional, isso é muito mais poderoso do que ter uma reação baseada na lógica. E é isso que a esquerda entende. Ela fez exatamente isso com a situação em Israel. Agora, Uma das maiores acusações contra Israel é a de genocídio. Você argumenta que essa acusação não é apenas falsa, mas perigosa. Por quê? bem, veja, toda essa narrativa de que existe algum tipo de genocídio em Gaza, isso não está comprovado. Essa é simplesmente uma acusação absurda que não tem absolutamente nenhum fundamento. A ONU, no próprio relatório da ONU sobre a situação em Gaza, não só admite que não há genocídio, como também admite que não há fome em Gaza. Não há fome, não há genocídio. Tudo isso é falso. Propaganda da esquerda para novamente fazer Israel parecer opressor e os habitantes de Gaza oprimidos. Isso é obviamente muito perigoso porque já houve genocídios graves no mundo. Já houve genocídios sérios, como o Holocausto, que foi uma tentativa de exterminar um grupo inteiro de pessoas.
E quando estamos falando sobre genocídio e quando estamos acusando falsamente diferentes países de cometer genocídio, isso prejudica muito o verdadeiro significado de genocídio. Porque no mundo ocidental, quase sempre progredimos em nossos valores, quase sempre avançamos, quase sempre expandimos os direitos de outras pessoas. Uma das poucas vezes em que regredimos em valores foi, obviamente, no Holocausto. E você sabe, foi o Holocausto quando a Alemanha passou de um país próspero e ocidental para tentar exterminar um grupo inteiro de pessoas. Se tentarmos acusar de genocídio todo o país que está em guerra, então essa palavra vai acabar não tendo absolutamente nenhum significado. A palavra genocídio pode perder o sentido e começaremos a acusar países do Ocidente de regredirem em seus valores, o que é uma acusação grave. Isso é muito maior do que apenas a acusação de genocídio, porque uma coisa é quando um genocídio acontece fora do mundo ocidental. Sabe, fora do mundo ocidental, não existem países que tenham exatamente a mesma moral, que tenham exatamente as mesmas ideologias que dentro do mundo ocidental. Mas se você está acusando um país ocidental de genocídio, é uma acusação muito maior. E é por isso que isso é algo tão sério que a esquerda está chamando essa situação de genocídio. É basicamente dizer que a única democracia ocidental no Oriente Médio está cometendo genocídio contra outros, e isso é um motivo perfeito para as pessoas começarem a odiar o mundo ocidental. E é isso que está acontecendo. Eu estava assistindo a um vídeo do Douglas Murray, onde ele comentava que pessoas acusam Israel de agir como os nazistas. Gaza como um campo de concentração, muita dessa linguagem do Holocausto. Você acha que eles estão usando essa linguagem do Holocausto para fins políticos? Você acredita que há um motivo para usarem linguagem do Holocausto contra Israel? Bem, eu acho que é politicamente conveniente. Eu tendo a achar que há muito mais ambiguidade nesses argumentos quando dizem que que Israel está agindo como os nazistas. Não acredito que isso venha sempre de uma perspectiva antissemita, nem que essas pessoas sejam sempre antissemitas. Acredito que, na maioria das vezes, essas pessoas são desinformadas ou apenas estão emocionalmente envolvidas na discussão. Prefiro acreditar que nem todos odeiam judeus, pois isso seria uma explicação simplista, como se houvesse tantos antissemitas no mundo. Embora haja muitos antissemitas e centenas de milhares, realmente assim, também existem pessoas genuinamente confusas que acreditam nessas coisas, mas não odeiam judeus. E eu acho que é importante fazer essa distinção. No entanto, em geral, se você comparar Israel atualmente com a situação, você sabe, dos anos 1930 e início dos anos 1940 com os nazistas, isso é simplesmente uma comparação desinformada. Não há absolutamente nenhuma comparação a ser feita aí. Isso só mostra que, de novo, você está envolvido demais emocionalmente e não está pensando racionalmente sobre isso, ou você simplesmente odeia judeus. É uma coisa ou outra. Então, eu acho que é algo muito conveniente politicamente ligar isso ao Holocausto, porque, novamente, o Holocausto foi um momento na história ocidental em que houve retrocesso de valores. Comparar essa situação atual com aquilo traz enorme vantagem política, pois as pessoas voltarão a se envolver emocionalmente. Ao envolver emocionalmente as pessoas, elas se dedicam mais à causa, como a esquerda faz constantemente. Você diz que muitos esquecem como a guerra começou em 7 de outubro. Por que acha que isso ocorre? Sim, acho que as pessoas não ligam mais. Acho que as pessoas estão envolvidas demais nisso, envolvidas demais em chamar Israel de vilão, que quando começam a olhar para a situação de forma racional, esquecem que os ataques de 7 de outubro foram iniciados pelo Hamas. O Hamas, organização eleita pelos palestinos, iniciou os ataques de 7 de outubro. E isso é, novamente, uma daquelas respostas muito bem elaboradas à lente de opressor versus oprimido. Eles não conseguem fazer o opressor parecer oprimido. Se eles fizerem o opressor parecer oprimido, todo o argumento deles desmorona. E é exatamente isso que eles estão se certificando de não fazer. Eles não falam sobre 7 de outubro porque isso faz Israel parecer o oprimido e faz Israel parecer a vítima. Isso anularia todo o propósito e argumento deles. De verdade, por que esses rótulos emocionais e poderosos como apartheid se espalham tão efetivamente online quando, na realidade, você sabe, há 2 milhões de árabes vivendo em Israel? Então, isso não poderia estar mais longe da verdade. Sim, como você disse, isso é totalmente falso. Não há apartheid em Israel.
Israel provavelmente é o melhor exemplo de um lugar que não tem nada de apartheid. Quero dizer, existem vários grupos demográficos vivendo em Israel, vários grupos raciais vivendo em Israel, mas novamente é esse rótulo emocional do qual eles estão tentando se aproveitar. Eles tentam envolver as pessoas no movimento com base numa reação emocional e não numa reação lógica. Quando você faz as pessoas se envolverem emocionalmente em algo, de novo, isso é algo muito forte de se fazer. Significa que as pessoas vão dedicar todo o tempo delas àquele movimento, significa que as pessoas sentirão algo por esse movimento. E tirar proveito das emoções de alguém, não importa o quão imoral isso seja, não importa o quão horrível isso seja do ponto de vista do seu movimento político, quando você tira proveito das emoções de alguém, você tem seguidores muito mais dedicados. Foi o que Hitler fez na Alemanha nazista, onde ele culpou os judeus por tudo porque era uma resposta muito emocional. Isso permitia que as pessoas descontassem sua raiva em um grupo específico. A mesma situação exata está acontecendo aqui, onde as pessoas estão usando suas emoções para extravasar sua raiva contra o mundo ocidental, extravasar sua raiva contra os opressores e identificando os opressores apenas como pessoas ou nações que fazem parte do mundo ocidental. Agora sabemos que uma das estratégias do Hamas é usar escudos humanos. O público ocidental entende completamente como é realmente essa tática de guerra com escudos humanos? E eles sequer levam isso em consideração quando falam sobre o Hamas? Eu não acho. Acho que essa questão dos escudos humanos é vista mais como um argumento usado por Israel do que como uma situação real que está acontecendo em Gaza. Porque, novamente, não houve nenhuma outra guerra moderna em que o uso de escudos humanos tenha sido tão presente quanto na situação em Gaza. Nenhum outro país enfrentou o uso de escudos humanos na guerra moderna como Israel em Gaza. Ainda assim, a proporção de civis para combatentes em Gaza é significativamente menor do que em qualquer outra guerra moderna, não apenas em guerras urbanas, mas em qualquer guerra que já existiu. Comparando a proporção de civis para combatentes em áreas urbanas do Afeganistão, ainda será significativamente menor. Em Gaza, segundo dados do Hamas, a proporção entre civis e combatentes é de cerca de 1 para 1, talvez um pouco maior. E isso é simplesmente incomparável a qualquer outra guerra que tivemos na história moderna. Então, é simplesmente ridículo, sabe, discutir aqui que existe um genocídio, muito menos ignorar o fato de que o Hamas tem usado escudos humanos de forma consistente. E escudos humanos não só de adultos, mas também de crianças, quero dizer, instalar suas operações em hospitais, isso é algo conhecido. Isso já foi documentado por órgãos, inclusive pelas Nações Unidas, e ainda assim as pessoas negam. Por que você acha que Israel é cobrado por padrões que nenhuma outra democracia suportaria? Nós sabemos o quanto as Nações Unidas miram Israel com suas resoluções, enquanto existem países como a República do Irã, a Coreia do Norte e tantos outros que violam direitos humanos, direitos das mulheres, mas Israel é sempre o alvo. Por que você acredita que Israel é sempre julgado com 2 pesos e 2 medidas? Eu acho que isso remonta à ideia de que Israel é o pilar da democracia ocidental no Oriente Médio. Israel é a representação fundamental do que significa ser uma democracia ocidental, do que significa ser um país construído sobre os valores do Ocidente moderno. Israel provavelmente é o único país na história moderna que foi construído totalmente sobre valores ocidentais. Então, sabe, quando existe um país que é construído sobre valores ocidentais, e quando há tanto ódio em relação a essa ideia de valores ocidentais, tanto ódio em relação à opressão que o mundo ocidental cometeu, mesmo que o mundo ocidental tenha sido, obviamente, a principal força do bem em toda a história do mundo. Em toda a história do mundo, quando Israel simboliza tudo isso, quando Israel simboliza o mundo ocidental, realmente é muito fácil pintar Israel como um vilão. É muito fácil pintar Israel como o Estado colonial que persegue todo mundo, que persegue as crianças em Gaza, que persegue os palestinos. É algo muito conveniente politicamente de se fazer, e é exatamente por isso que Israel foi demonizado por muitas dessas pessoas. Acho que realmente se resume a isso. Além disso, é uma resposta muito emocional também, porque a verdade é que em Gaza a situação é horrível. Não importa se você apoia Israel ou não apoia Israel, a situação é trágica e horrível. Há muitas pessoas sendo tratadas de forma desumana.
E é muito fácil, novamente, colocar Israel na mira, em vez de mirar no Hamas, a organização terrorista que governa Gaza. E é isso que as pessoas têm feito. Eles têm, você sabe, colocado o mundo ocidental na mira, pintando o mundo ocidental como se fosse maligno, porque isso é politicamente conveniente. Não é politicamente conveniente dizer que a organização terrorista é a vilã. É politicamente conveniente dizer que não, o mundo ocidental é o vilão. Agora, você escreveu extensivamente sobre a Al Jazeera e guerra de informação. As democracias ocidentais ainda entendem como é a propaganda de verdade? Sim, eu acho que nos Estados Unidos temos um sistema de imprensa muito vibrante agora, onde, sabe, há tanta informação na imprensa, mas muita dessa informação é falsa. E muita dessa informação, sabe, o mundo estaria melhor sem ela, porque é informação falsa. Então, sabe, eu acho que é um dos males necessários que temos nos Estados Unidos com, sabe, a liberdade de imprensa, onde a imprensa pode basicamente publicar tudo sem ter problemas por isso. Porque mesmo quando há histórias sendo publicadas que não são realmente verdadeiras, que são enganosas para o público, elas estão sendo usadas para fazer Israel parecer ruim, por exemplo, ou fazer a América parecer ruim. Esse é um mal necessário no nosso país com o qual precisamos lidar. Então, sabe, muita gente diz que Israel controla a mídia, que Israel está manipulando a mídia para se favorecer. Isso não é verdade de forma alguma. Se você observar, todas as notícias são anti-Israel, nenhuma é pró-Israel. Então, sabe, eu acho que isso só mostra que Israel sempre vai ter que continuar lutando na mídia para conseguir uma representação precisa da situação atual em Gaza, mas, novamente, é um mal necessário com o qual vamos ter que lidar constantemente nos Estados Unidos. E sempre foi algo com que tivemos que lidar. Então, Israel está sendo apenas o alvo. O próximo alvo provavelmente será o mundo ocidental, como eu disse. Você acha que a cobertura da mídia moderna acaba inflamando esse extremismo, esse antissemitismo, em vez de ajudar as pessoas a entenderem a realidade e os fatos? Sim, com certeza inflama o antissemitismo e inflama, você sabe, a situação atual em Israel. Mas, novamente, quero dizer, acho que existem dois lados nisso. Acho que depende totalmente da pessoa. Mesmo sem a cobertura da mídia, acho que exatamente a mesma reação teria acontecido porque, novamente, a cobertura da mídia não é verdadeira. Se a cobertura da mídia fosse verdadeira e ainda assim inflamasse as pessoas, eu diria que é justificável, pois a mídia estaria cumprindo seu papel e influenciando o público. Mas agora, a mídia está influenciando o público de forma negativa por meio de histórias que são completamente falsas. E essa é a preocupação aqui, que mesmo quando a mídia está influenciando o público americano de uma forma totalmente falsa, o público americano ainda não consegue reconhecer isso. E o público ainda continua acreditando nessas histórias como se fossem reais. Então, acho que há muito mais que podemos fazer em relação a isso. Acho que precisamos de muito mais mídia, em geral, que faça uma cobertura real. Eu nem quero dizer pró-Israel, quero dizer pró-América, a favor de compreender a situação real e uma cobertura verdadeira baseada nisso. Mas até que tenhamos, sabe, uma cobertura suficiente sobre a realidade do que está acontecendo na situação de Israel, ainda vamos continuar vendo pessoas demonizando e odiando Israel como um todo. Por que você acha que, sabe, narrativas anti-Israel emocionalmente poderosas se espalham muito mais rápido online do que a verdade real? Sim, porque é emocionalmente poderoso. Quero dizer, sabe, de novo, emoções. Quando você está emocionalmente ligado a algo, você se sente muito mais conectado àquilo. Você sente maior obrigação de se manifestar contra isso. Quando você vê tudo acontecendo na sua frente nas redes sociais, de novo, você se sente muito mais emocionalmente ligado à situação. E a parte lógica não tem graça nenhuma, não é nada divertido. Você não quer ler sobre isso. Você não quer gastar tempo lendo, gastar tempo entendendo as estatísticas, ler o, sei lá, relatório de 100 páginas da ONU que saiu sobre isso. Você só faz suposições e quer se envolver emocionalmente com a situação, e é isso que ocorre. Quando suas emoções estão ligadas a isso, você sente muito mais vontade de reagir à situação. Você sente como se fosse necessário fazer algo a respeito, em vez de entender a situação de forma lógica. Sabe, isso é um grande problema, especialmente com as redes sociais, onde elas provocam uma reação emocional, mesmo quando você subconscientemente nem percebe. E é isso que está acontecendo com, sabe, milhões de jovens americanos que estão caindo nessa.
Como o TikTok e as mídias guiadas por algoritmos mudaram psicologicamente a forma como, especialmente os jovens, processam a guerra? Sim, eu acho que mudou drasticamente. Acho que não é só a mídia social, mas também a cultura como um todo. É a música que ouvimos, são as coisas que assistimos no TikTok, você sabe, tudo com o que interagimos. O TikTok se tornou a vida de muitos jovens. Eles passam o dia todo só rolando o TikTok. Então, novamente, quando eles veem uma reação emocional ou um vídeo carregado de emoção no TikTok, eles vão reagir a isso e vão se sentir mais ligados à causa que aquele vídeo está promovendo. É por isso que eu acho que, no geral, tudo isso se conecta com a cultura e com a cultura dos jovens de hoje, a cultura que estamos espalhando e promovendo entre os jovens. Esse é o grande problema aqui. A cultura de odiar o Ocidente, a cultura de enxergar o mundo pela ótica de opressor contra oprimido, e uma cultura que não é pró-América, mas pró-socialismo, não é pró-América, mas pró-antissemitismo e, na verdade, pró-terrorismo. E essa é a cultura que os jovens estão sendo ensinados a entender e a seguir. E é uma cultura muito preocupante, cujos efeitos estamos apenas começando a perceber. Você acha que o público moderno está sendo manipulado psicologicamente, como dissemos, pelos algoritmos, pelas redes sociais, pela grande mídia, sem nem perceber? Sim, com certeza. Eu acho que a manipulação psicológica, nesse caso, é a principal forma que a esquerda em geral, e você sabe, o grupo anti-Israel, o grupo anti-América, conseguiram espalhar sua propaganda. Isso vem da manipulação psicológica. E os jovens que não desenvolvem o córtex frontal até mais ou menos os 25 anos são muito suscetíveis a esse tipo de manipulação. E é exatamente isso que aconteceu. Eles têm sido muito suscetíveis. Eles têm sido constantemente, sabe, levados a seguir uma tendência, a seguir de novo, né, uma reação emocional que eles viram, e é tudo manipulação psicológica. O problema ocorre quando essa manipulação psicológica funciona e as pessoas são doutrinadas por instituições em que deveríamos confiar, como as universidades. Isso está acontecendo em toda a sociedade, e isso só vai piorar cada vez mais até que escolhamos reformar essas instituições que estão manipulando os estudantes que estão sendo doutrinados por elas. Você faz parte da geração Z. Por que tantos jovens hoje estão emocionalmente atraídos por movimentos radicais anti-Israel? E é por isso, por exemplo, que o Catar está financiando essas universidades? Está tudo interligado? O que você acha disso? Sim, acho que sim. Minha geração, em geral, está decepcionando os Estados Unidos e o mundo ocidental por causa do que estamos aprendendo. No ensino fundamental e médio, temos taxas de alfabetização que estão extremamente baixas agora, comparáveis às taxas de alfabetização dos anos 1990. Temos taxas de proficiência em matemática que, em algumas escolas, chegam a 0%, onde uma escola inteira não consegue passar em um teste de matemática. Temos bairros onde as escolas públicas não têm nenhum aluno que se qualifique para os exames estaduais, aqueles exames padronizados que o Estado aplica. É um problema real do ponto de vista educacional. E então essas crianças estão sendo colocadas em universidades onde os professores são socialistas, onde os professores ensinam essas ideias marxistas. O que você acha que acontece quando a primeira experiência política ou educação política que temos vem de um socialista? Nós mesmos nos tornamos socialistas. E é isso que está acontecendo. É por causa das instituições, por causa desses sistemas institucionalizados que estão sendo forçados a ensinar essas crianças e doutrinar essas crianças no comunismo ou marxismo. Vimos isso em Nova York e também o ódio anti-Israel, anti-Ocidente. Sim. Recentemente entrevistei Shai Davidai. Ele era professor na Colômbia, falou publicamente após o dia 7 de outubro, perdeu o emprego depois disso e se tornou um ativista pró-Israel. Mas o que ele me disse foi que os culpados nessas universidades são os próprios professores. E são eles que basicamente estão começando tudo isso. Então, você concorda com essa avaliação de que, como você disse, são os professores que estão espalhando essas ideias marxistas, ideias socialistas, mas também estão espalhando ideias anti-Israel e tudo isso, certo?
Sim, eu acho que eu iria além dizendo que não são só os professores, mas também a administração por causa do viés no campus. O viés é muito importante e muito poderoso. Toda educação é transmitida por uma lente enviesada. Sabe, isso se torna um problema quando você mostra apenas um único viés. David Horowitz, que foi o fundador do Freedom Center, disse isso em várias ocasiões, bem, ou quando estava vivo, ele disse isso em várias ocasiões que, sabe, deve haver espaço para o viés no campus, mas você deve mostrar as duas perspectivas. Você não deveria ter apenas um professor marxista, você também deveria ter um professor capitalista, e é assim que o mundo deveria funcionar. Devemos dar espaço às duas perspectivas. E então uma pessoa ou um estudante pode tomar uma decisão informada depois de, sabe, não ser doutrinado, mas depois de entender as duas perspectivas. E nós não temos mais isso. Só apresentam uma única perspectiva, e isso é um problema. Não me incomodo com professores marxistas. Eu tenho um problema quando não há um professor do outro lado que também esteja ensinando naquela mesma universidade, ou quando o estudante também está participando daquela aula. Devemos apresentar as duas perspectivas, pois sempre haverá algum viés inerente. A questão é se você está disposto, em vez de doutrinar, a ensinar nossos alunos sobre a parcialidade. Nós, como você disse, não há mais debate ou discussão nesses campi. É meio que uma coisa unilateral, mas também estamos vendo isso politicamente. Os debates que vemos hoje em dia são tão carregados, tipo 20, 30, 50 anos atrás, nossos debates eram mais civilizados. As pessoas realmente queriam debater e discutir, e agora as pessoas querem isso cada vez menos. Você percebe isso? Sim, com certeza. Quero dizer, por exemplo, nós não temos debates nas escolas públicas. Na minha própria escola, no meu ensino médio, nós nunca tivemos essas conversas políticas de verdade, porque, não culpando a minha escola, mas é realmente porque a gente não podia ter essas conversas políticas. Toda vez que política era mencionada, havia uma reação emocional, seja dos pais ou da administração, que acabava encerrando a conversa política. Quando estamos em um ambiente que, de novo, é tão carregado politicamente e não podemos ter essas discussões, então não podemos esperar que as pessoas aprendam e não podemos esperar que as pessoas queiram continuar tendo essas discussões. O que vai acontecer é que as pessoas vão ficar cada vez mais polarizadas em seus próprios mundos. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu nos campi universitários, onde as pessoas, em vez de estarem dispostas a ter discussões abertas, em vez de estarem dispostas a, você sabe, pegar o microfone, começaram a montar esses acampamentos no campus. E você sabe, se você assistir a qualquer um desses vídeos de ativistas conservadores tentando entrar nesses acampamentos, toda vez que isso acontecia, essas pessoas eram expulsas e odiadas porque não se trata de uma discussão. Não se trata de uma conversa lógica com essas pessoas. É sobre uma reação emocional. E não dá para argumentar contra emoções. Você não pode argumentar com emoções. Você não pode dizer que só porque você se sente assim é errado se sentir assim. Você pode argumentar com lógica, mas quando as emoções se tornam o único critério que você entende, então você não vai ter um sistema que seja coerente. Não vai haver discussão política real nem entendimento entre as pessoas. Esse é exatamente o resultado mais direto dessa visão de mundo de opressor versus oprimido, essa visão de mundo em que, de alguma forma, a emoção governa sobre a lógica. E é isso que a esquerda tem apelado. É isso que a esquerda tem apelado em todo o argumento político que faz, onde, em vez de governar por uma ótica lógica ou legal, governa por uma ótica emocional. Isso tem sido muito prejudicial para a geração Z. Você disse que estamos combatendo o antissemitismo tarde demais. O que quis dizer? Sim, acredito que o combate ao antissemitismo deve começar na educação básica, pois ele nunca surge diretamente como antissemitismo. As pessoas não passam a odiar judeus do nada, isso não existe. O problema é a falta de compreensão, como em relação a Israel ou a situação em Gaza. Assim, acabam odiando judeus por serem vistos como representantes de Israel. É assim que o mundo funciona. E quando você não entende a situação em Gaza, e quando acha que é um genocídio, e quando pensa que os israelenses são as pessoas cometendo esse genocídio, e quando associa Israel ao único Estado judeu, então você vai começar a odiar os judeus. É uma reação lógica e compreensível que qualquer um teria, e foi o que aconteceu. Então, se a gente não começar isso, sabe, desde a educação básica até o ensino médio, se não ensinarmos sobre as atrocidades do mundo ocidental, sobre quando o mundo ocidental regrediu em valores no Holocausto, se não ensinarmos isso cada vez mais, as pessoas não vão entender.
As pessoas vão começar a odiar diferentes setores. E isso não é um problema só com judeus. Os judeus não são o único alvo aqui. Também é uma questão com muçulmanos, onde há muitas pessoas boas que por acaso são muçulmanas, mas também existe muito ódio contra eles por algum motivo. Não é um problema só com judeus, é um problema que afeta grupos demográficos em geral. E precisamos começar a ensinar que temos que olhar além da raça. Temos que olhar além da sua religião, além da sua cultura. Temos que ver as pessoas como americanos. Temos que ver as pessoas como representantes do mundo. E quando temos toda uma visão de mundo que enxerga as pessoas pela raça, que olha para as pessoas e as separa pela raça, como diversidade, equidade e inclusão, assim como a ação afirmativa, treinaram pessoas a focar em sua raça e pensar nelas como privilegiadas, ou pensar nelas como desfavorecidas, pensar nelas como opressoras, ou pensar nelas como oprimidas. Ao ensinar as pessoas a enxergar o mundo por uma ótica de opressor e oprimido, uma ótica racial, ocorre divisão racial. Com divisão racial surge o racismo, que leva a situações como o antissemitismo. Agora, você tem organizações como a ADL que basicamente atacam qualquer coisa que eles acham que é antissemita. Se você estivesse comandando a ADL, como você a administraria de forma mais eficaz para que eles fossem mais eficientes? Sim, então ADL, na verdade eu gosto do Jonathan Greenblatt, acho ele uma pessoa maravilhosa, mas não gosto da ADL nem da organização. Também não gosto de organizações institucionais como a AIPAC, nem do fato de darem dinheiro aos democratas. Eu não gosto da ideia de que eles, sabe, defendem um país estrangeiro nos Estados Unidos. No geral, eu não gosto disso. Acho que isso, na verdade, prejudica a causa judaica em vez de ajudar. E a melhor maneira, eu diria, para essas organizações realmente começarem a contribuir para o mundo ocidental e começarem a contribuir para o diálogo civil é fazendo suposições honestas sobre essas questões. Quer dizer, veja, eu acho que quando a ADL foi atrás dos conservadores, incluindo Charlie Kirk em 2020 e, sabe, de 2020 a 2024, nos anos de Biden e Harris, a ADL tentou aderir ao discurso woke, e isso não funcionou para eles. E, sabe, uma vez que você adota o politicamente correto, não tem como voltar atrás. Então, em geral, é um problema dessas organizações que tentam ser, sabe, bipartidárias. Elas tentam não se envolver com política, mas não funciona bem assim. Sabe, uma vez que você tenta se afastar da política, quando sua carreira inteira foi na política, as pessoas simplesmente não vão receber isso de forma honesta. Então, a melhor forma dessas organizações, além de, você sabe, deixarem de existir, ajudarem, é continuando a defender honestamente a causa judaica e, em geral, o combate ao antissemitismo. E também apontando que o antissemitismo não é algo que necessariamente tem sempre a ver com Israel, mas sim que o antissemitismo é ódio aos judeus. O ódio aos judeus não está sempre ligado a Israel. Não é necessário incluir Israel ao discutir esse ódio, pois ele já é errado por si só. Não é só errado ser, sabe, anti-Israel ou pensar que a situação atual em Gaza é um genocídio. Isso, mais uma vez, é uma resposta ilógica. É uma resposta ilógica baseada em uma forma errada de enxergar o mundo, mas o que é pior é quando você é antissemita. Isso é totalmente diferente. Isso basicamente significa que você odeia certos grupos de pessoas só por pertencerem a esses grupos. Então, eu acho que precisa haver uma distinção entre ser anti-Israel e ser antissemita. E só porque você é anti-Israel, isso não significa necessariamente que você seja antissemita. Quando você se torna anti-sionista ou contra, sabe, a ideia de Israel, como muitas dessas pessoas se tornaram, então, sabe, é obviamente racional chamar isso de antissemita, mas, sabe, separar essas duas coisas também é importante para o debate político atual. Agora, Em que ponto o ativismo deixa de ser ativismo e passa a ser intimidação? Por exemplo, você tem, sabe, nos campi universitários, pessoas marchando pela Palestina, você tem as pessoas em Gaza, coitadas e tudo mais. E depois disso, você vê pessoas glorificando o Hamas e apoiando abertamente o Hamas, uma organização terrorista. Isso meio que anda junto. Por que isso acontece? E onde traçamos a linha entre ativismo e intimidação? acho que não existe uma linha tênue aqui. Acredito que, infelizmente, o ativismo quase sempre acaba virando intimidação em qualquer movimento, até mesmo no dos direitos civis, considerado um dos maiores da história americana. O movimento dos direitos civis também foi intimidação. Houve muita violência no movimento dos direitos civis. Então, eu acho que é uma resposta natural que muitas pessoas vão ter a qualquer tipo de ativismo, especialmente quando, mais uma vez, desperta emoção.
No entanto, quando esse ativismo também parte de uma resposta emocional em vez de uma resposta lógica, então ele sempre vai se transformar em intimidação. Isso sempre vira intimidação, e a situação nos campi universitários reflete isso diretamente. Há uma razão pela qual, quando a União Soviética estava desmoronando e quando os protestos universitários apoiavam o colapso da União Soviética, como houve vários na Universidade de Colômbia, por exemplo, onde os estudantes da Universidade de Colômbia decidiram apoiar o fim da União Soviética ou protestar contra a opressão do povo judeu na União Soviética, esses protestos nunca se transformaram em intimidação. Esses protestos nunca saíram do controle porque partiam de uma perspectiva lógica. Eles vinham de uma perspectiva que você realmente precisava entender e realmente precisava acompanhar. Você precisa refletir sobre o ponto de vista, compreender a situação e aprender sobre ela. Agora, há uma perspectiva emocional, onde novamente muitos não sabem localizar Israel no mapa. E por mais engraçado que seja o fato de as pessoas não saberem onde fica o país contra o qual estão protestando no mapa, quero dizer, isso mostra que é algo puramente emocional. E todas as respostas emocionais vão se transformar em intimidação nesses protestos ativistas. Agora, eu vi que você recentemente entrevistou Alan Dershowitz, que disse que não deixou a esquerda. A esquerda é que o deixou. Você acha que muitos liberais tradicionais estão secretamente se sentindo sem representação política agora? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Não só por causa de Israel. Israel é apenas um dos motivos pelos quais espero que você e todos deixem a esquerda. Acho que a esquerda se desconectou do público americano. Ela ficou assim, ela não entende mais o que é bom senso. Assim que eles começaram a atender, sabe, ao 1% dos americanos ou menos de 1% dos americanos e esqueceram dos mais de 99% dos americanos, é aí que um partido político se desconecta do pensamento político atual. Espero que mais pessoas deixem a esquerda, mas, sendo realista, infelizmente acho que ela continuará por muito tempo. E a reação que muitas pessoas vão ter é justamente tornar a esquerda mais radical, torná-la mais socialista, aproximá-la mais da base. Porque as pessoas que apoiam a esquerda, em sua grande maioria, ainda são aquelas que votaram na Zohran Mamdani. Quem foi, você sabe, capaz de mobilizar 50 mil jovens americanos e jovens que vivem na cidade de Nova York para sair e fazer campanha? 50 mil jovens fizeram campanha para Zohran Mamdani, o que é uma quantidade absurda, é mais do que qualquer outra eleição para prefeito. Quando você energiza as pessoas, essas pessoas vão se conectar muito mais com esses movimentos. Elas vão sentir novamente uma reação emocional em relação a esses movimentos. Foi isso que Donald Trump fez em 2016 com sua campanha anti-establishment, a campanha Drene o Pântano, e é nisso que a esquerda vai se transformar. Isso fará com que muitos fiquem mais desconectados, principalmente quem apoia Israel. Não dá mais para ser democrata e apoiar Israel, isso não existe mais. Isso aí, sabe, esse trem já partiu faz tempo. No entanto, agora você pode ser socialista e democrata, algo que antes nunca aparecia nem na mesma frase. O Partido Democrata costumava ser lógico, agora se tornou apenas um partido ilógico, sabe? Um partido ilógico que realmente representa a ala comunista do partido deles que está assumindo o controle. Então, veja, eu espero que cada vez mais pessoas deixem a esquerda, mas infelizmente, acho que a esquerda ainda vai ganhar alguma força política. Sim, vi recentemente que perguntaram ao Ben Shapiro se ele acredita que haverá mais pessoas como Zohran Mamdani eleitas nos Estados Unidos, e ele respondeu que sim. Você concorda com essa avaliação? E, infelizmente, você acha que pessoas como Mamdani poderiam ser eleitas em mais cidades? Sim, olha, eu me lembro quando eu estava fazendo campanha, sabe, lutando pela derrota de Zohran Mamdani durante o verão, no evento Walk Away com Brandon Strack. Sabe, nós estávamos lutando e muita gente continuava me perguntando por que eu me importo tanto com isso. Eu realmente acho que Zohran Mamdani vai transformar Nova York em uma lata de lixo? Na verdade, não acho que Zohran Mamdani seja uma ameaça para Nova York. Ele será um mau prefeito, mas não pode ser muito pior que Bill de Blasio. Então, eu acho que a maior ameaça de Zohran Mamdani é o que ele normalizou no Partido Democrata. E nós já vimos isso. Nós vimos uma normalização de membros socialistas comunistas do DSA que agora estão controlando o partido. E você sabe, eu menciono socialismo e comunismo na mesma frase porque eles são exatamente a mesma coisa.
Todo Estado socialista, ou me desculpe, todo Estado comunista ou país comunista foi um Estado socialista na prática, incluindo a URSS, onde socialismo ou socialista está no nome. Então, eu acho que o que ele normalizou, o que Zoran Mamdani normalizou no Partido Democrata, foi de longe a maior ameaça que ele representou. E é um exemplo perfeito agora, onde estamos vendo candidatos socialistas em todo o país, inclusive em Los Angeles, onde vemos Nitia Raymond, que está concorrendo, que é integrante de carteirinha do DSA, ela é socialista, concorrendo para prefeita de Los Angeles. E isso está acontecendo em todo o país. Tudo começou com Zoran Mamdani, pois perceberam que os jovens são motivados pelo socialismo e comunismo, e isso deve continuar. E é nisso que a esquerda vai se transformar. Hakeem Jeffries, o líder da minoria na Câmara, está com medo de perder seu cargo. Ele está com medo de que, se não apoiar Zoran Mamdani ou se não enfrentar Zoran Mamdani, então Zoran Mamdani vai tomar conta do partido dele. E é exatamente isso que está acontecendo. Nós vemos que democratas relativamente moderados, que eu nem gostaria de chamar de moderados, porque na verdade não são tão moderados assim, mas nesse caso acho que são mais moderados do que Zoran Mamdani, eles estão sendo dominados pela ala radical do partido, causando caos e levando o Partido Democrata a se tornar socialista. É o que está acontecendo. E isso vai continuar até que, você sabe, a gente reaja e lute contra esse socialismo crescente. Agora, O que aconteceu com partes da direita americana em relação a Israel? Por que figuras como Tucker Carlson ressoam tão fortemente com os jovens conservadores agora? sim, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Quero dizer, Tucker Carlson, eu gostaria de acreditar que ele não é antissemita, ou pelo menos não foi pela maior parte da vida. Eu o conheci. Conheci-o no último verão usando um broche judaico, um broche dos reféns e uma bandeira de Israel. Ele foi a pessoa mais simpática que conheci na política, então realmente gostaria de acreditar que não é antissemita ou odeia judeus. No entanto, o que ele foi durante toda a sua carreira é ser muito contra o mainstream, muito contra o establishment. E o que a esquerda fez com muito sucesso foi pintar Israel como o establishment. Eles pintaram Israel como quem controla tudo nos bastidores, como o país que puxa os cordelinhos, como dizem. E eles foram muito bem-sucedidos nisso, em parte com a ajuda de grupos como a ADL e a AIPAC, que alimentaram essa narrativa de serem institucionalizados pró-Israel, você sabe, controladores pró-Israel do governo, como a esquerda diz. E, infelizmente, Tucker Carlson caiu nessa. Tucker Carlson acreditou nessa ideia de que, de alguma forma, Israel é o opressor institucionalizado. Quando Israel entra no mainstream, quem sempre foi contra ele também será contra Israel. E a reação não ajuda. Tucker Carlson foi rejeitado por muitos republicanos muito antes de ser afastado por Trump. Mas, há cerca de um ano, quando ele começou a se manifestar contra Israel, as pessoas começaram a chamá-lo de antissemita imediatamente. E quando você chama todo mundo de antissemita, quando você chama todo mundo que critica Israel de antissemita, então essas pessoas que estão criticando Israel só vão querer criticar Israel cada vez mais. E foi isso que aconteceu com ele. Ele continuou criticando Israel, ele continuou ganhando visibilidade por isso. Então, eu acho que isso vem desse ódio contra o sistema. Acredito que esse foi o motivo pelo qual Tucker Carlson e outras vozes da direita se voltaram contra Israel. E, sabe, as pessoas estão alimentando isso porque, de novo, elas estão gostando desse ódio ao sistema. Elas gostam de apontar o dedo para um país. E é isso que está acontecendo. Agora está fora de controle. Agora, isso se tornou muito mais do que apenas ódio ao sistema. Está se transformando em rancor, está virando ódio contra quem tenta te excluir do Partido Republicano. E, no caso do Tucker Carlson, também há vozes antissemitas. Algumas pessoas odeiam judeus e culpam-nos irracionalmente, por isso se manifestam contra Israel. Mas, sabe, em conjunto isso está se tornando popular porque, novamente, é essa direita anti-establishment que está incentivando isso. Isso não será a direita tradicional por enquanto. Como vimos novamente, sabe, Donald Trump conseguiu afastar essas vozes que estão sendo irracionais contra Israel, que estão sendo irracionais contra a democracia ocidental em geral, incluindo Tucker Carlson. Mas, sabe, precisamos lutar. Vai ser uma batalha constante para garantir que a direita continue sendo a direita que é agora. E não vai se transformar na direita do Tucker Carlson, onde há um ódio irracional contra Israel sem motivo algum. Agora, quão assustador é quando você tem alguém, por exemplo, como Candace Owens, que gosta de espalhar teorias da conspiração? Por exemplo, o que aconteceu com Erika Kirk?
Havia várias teorias sobre a morte de Charlie Kirk, Israel estar envolvido e tudo isso, mas, considerando que ela tem um público tão grande, quão assustador é que uma pessoa possa simplesmente espalhar todas essas, você sabe, teorias da conspiração como se fossem verdade absoluta? Sim, olha, Candace Owens já era maluca muito antes do ódio atual contra, sei lá, Erika Kirk e todas as coisas que ela anda falando, sabe? Realmente sem nenhum sentido que ela está espalhando agora. Ela já era maluca muito antes disso. Isso se torna preocupante quando pessoas que não eram malucas, como Tucker Carlson, que já foram autênticas antes, que já foram grandes nomes, que contribuíram enormemente para o movimento conservador, como ele foi no Daily Caller, como ele era quando ainda estava na Fox News. Quando essas pessoas enlouquecem ou se tornam preconceituosas contra Israel, isso sim preocupa. E sabe, a plataforma dele é enorme, não dá para negar. E ela só vai crescer à medida que ele se torna cada vez mais popular entre os jovens americanos que caíram nessa tendência de serem anti-Israel. E isso é muito assustador. Quero dizer, a única maneira de combater isso é, eu diria, tendo cada vez mais vozes à direita, tendo cada vez mais vozes apelando à razão. Infelizmente, também não acredito que isso vá funcionar. Novamente, vejo como uma reação emocional desses jovens. É uma reação emocional que eles estão tendo para sentir algo em relação à situação atual em Gaza. E quando você sente algo, quando você tem uma reação emocional, a lógica é muito difícil de entender. Então, não importa o quão lógicos nós sejamos, a única maneira de influenciarmos esses jovens é se começarmos desde cedo, se desde cedo ensinarmos a eles os dois lados do viés, ensinarmos a eles, ensinarmos tudo. Então, isso vem de um problema de educação. Eu acho que essa é a melhor maneira de resolvermos isso. No geral, é uma situação assustadora na direita que pode virar à esquerda a qualquer momento. Você acredita que Donald Trump é o último presidente pró-Israel ou que ainda poderemos ter mais presidentes pró-Israel no futuro? Sim, eu acho que pró-Israel, não sei se eu usaria esse termo, eu usaria pró-América. Eu acho que ser pró-América é ser pró-Israel, e entender que ser pró-América é ser pró-Israel e pró-democracia ocidental é um ponto muito importante. E eu espero que ele não seja o último presidente. Eu acho que em 2028 seja J.D. Vance ou Marco Rubio, eu gosto dos dois. Acho que ambos seriam excelentes presidentes pró-América. E mesmo que eles tenham diferenças na política externa, eu acho que ambos são excelentes escolhas. Espero que ele não seja o único nem o último presidente pró-Israel, mas uma coisa é certa, e isso é que quando Donald Trump sair, quando Donald Trump deixar o cargo e não estiver mais envolvido na política, todo o Partido Republicano vai mudar. Todo o Partido Republicano vai mudar. Vai passar por uma crise de identidade e já vem passando por uma crise de identidade. Negar isso não vai fazer bem a ninguém. Então eu espero que, sabe, o legado dele continue vivo no sentido de que haverá outros presidentes pró-Israel e pró-América. Mas, sabe, se houver um presidente de esquerda ou um presidente eleito pelo Partido Democrata, posso te assegurar que ele não será um presidente muito pró-Israel. Agora, Você faz parte da geração mais jovem assistindo tudo isso acontecer em tempo real? Você está esperançoso ou pessimista em relação ao futuro? E que mensagem você daria para os jovens agora que se sentem sobrecarregados, tentando separar a verdade da propaganda e da mentira? sim, eu acho que se você é um jovem e está sentindo uma emoção avassaladora ao tentar separar a verdade da propaganda, então você já está no caminho certo. Então você já vai chegar à explicação lógica, porque novamente, a propaganda é controlada pela emoção. E se você consegue reconhecer isso, se consegue perceber que é uma resposta emocional e não lógica, e prefere que a lógica prevaleça, então você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você vai entender a situação e eventualmente vai se tornar uma pessoa instruída que não vai cair na armadilha da propaganda que esses, você sabe, anti-Israel e inimigos da América estão preparando para você. No entanto, eu realmente acho que, mesmo havendo claramente uma geração que está fracassando, que está decepcionando o mundo ocidental, que está decepcionando a América, a minha geração que está decepcionando a América, eu acho que existe uma oportunidade para nós mudarmos e sempre há uma oportunidade para mudarmos, mas isso começa com a educação que recebemos. Começa com as instituições que têm a tarefa de nos fornecer, você sabe, uma visão real do mundo e nos educar com uma visão real do mundo, mas que não estão fazendo isso.
Se quisermos realmente fazer a diferença e garantir que as crianças cresçam amando a América, o mundo ocidental, a democracia e nossa Constituição, a única maneira de fazer isso é reformando o nosso sistema educacional, tanto do ensino fundamental e médio, quanto do ensino superior. E isso, você sabe, exige muito esforço, é muito difícil. No entanto, esse é realmente o elefante na sala que nunca é discutido, porque se não consertarmos nossa educação, então não podemos esperar que as pessoas que estão sendo ensinadas pelo nosso sistema educacional sejam boas. Então, para os jovens que realmente querem fazer a diferença, que realmente querem aprender, eles vão aprender. Há recursos online para aprender? E você vai se tornar uma pessoa inteligente que não foi educada pelo nosso sistema de ensino, mas sim por questões do mundo real e informações de verdade. E eu acho que essa é a melhor maneira, sabe, dos jovens realmente se envolverem agora. Eles podem se envolver, eles podem buscar ajuda para realmente entender o mundo usando cursos online. Hillsdale College oferece ótimos cursos online sobre história americana, mas também recomendo que leia. Quanto mais você ler, melhor vai entender o mundo. Então acho que essa é a minha mensagem. Continue entendendo o mundo, não só pela lente que estão te ensinando a enxergar o mundo, mas também por todas as outras lentes que existem. Quanto mais informações você adquirir e entender, melhor informado estará e melhor compreenderá o mundo atual, Gregory. Obrigado pelo seu tempo, agradeço muito por esta entrevista, vejo um futuro brilhante para você e estou animado para acompanhar. Obrigado. Adoraria te receber de volta. Se puder, conte como as pessoas podem te acompanhar, ler seus textos e o que mais gostaria que soubessem. Pode falar sim. Meu perfil é Gregory Liakov, Gregorilliakhov em todas as plataformas. No Instagram, meu perfil é real Gregory Liakov. Mas você pode me seguir lá e eu posto todo o meu conteúdo que escrevo lá. Eu escrevo, sabe, uma quantidade enorme durante a semana, então recomendo que vocês leiam esses artigos. Se você quiser ver o quão louco, sabe, o sistema educacional está hoje em dia, é nisso que eu realmente gosto de focar, o sistema educacional. Então, leia esses artigos. Novamente, tento apelar não para emoções, mas para a lógica, para que as pessoas entendam a situação por meio de fatos e estatísticas, compreendendo o que realmente ocorre no mundo atualmente. Incrível. Muito obrigado novamente. Muito obrigado.